A graça e a paz do nosso Deus eterno, Pai celestial, para todos, meus amados irmãos, amigos, de perto e de longe. Bem, eu quero mostrar a vocês com esse vídeo sobre um relato de uma situação da minha vida. Vamos lá. Vou tentar ser bem rápido para o vídeo não ficar muito prolongado. Veja só. Muita gente que já me conhece sabe que eu estou fazendo parte de uma religião agora, né? Dentro de uma denominação chamada Igreja Evangélica, né? Então, né, de lá para cá, já vai fazer, esse ano faz 6 anos. Só que quando eu entrei, né, eu vi muitas coisas. Eu vi e ouvi. E para não ficar em dúvida, eu comecei a pesquisar, né, a me aprofundar, porque a gente tem uma ferramenta muito boa, a internet, né? E a internet, ela tanto serve para o bem quanto para o mal. Porém, né, todo o bem está nela. Só que quem faz o mal é as pessoas que aproveitam para fazer o mal, com aquela feitura que a gente tem ali, de importância para a vida da gente, né? Porque a tecnologia, ela é favorecível ao homem. A gente sabe muito bem disso. Só que muita gente pega daquele artifício ali e vai fazer a maldade, né? Sejamos, né, sábio nesse entendimento. Então, sempre eu pesquisei. Então, de lá para cá, nesse meu decorrer desse tempo todinho, o que foi que aconteceu? Fisicamente, eu fiz teologia. Fisicamente, eu fiz teologia básica, para me aprofundar mais sobre as coisas da Bíblia, né? As palavras de Deus. E na internet, eu comprei alguns pacotes, né? Comprei alguns pacotes e também fiz teologia básica, né? Eu tenho curso tanto físico, né? Quanto também pela internet, que eu comprei um pacote e fiz o curso também. E outros cursos mais, só para, né, implementar e me aprofundar mais um pouquinho, né? Pelo menos para não ficar só e para tirar minha dúvida. Meu Deus do céu, tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é, mas sempre há algo dentro de mim dizer que estava faltando alguma coisa. Então eu sempre pesquisando, sempre busquei e me debati com esse Geraldo Moraes. Foi uma das primeiras pessoas. E ela na internet é o seguinte: toda vez que você faz uma pesquisa de um assunto, de uma questão, né? Quando você volta a fazer de novo, ela sempre está lá botando mais aquele assunto da pesquisa que você fez, né? Então não tem só Geraldo Moraes, tem outras pessoas também. André Pimentel, tem Cristiano França, tem um senhor também, que ele é daqui de João Pessoa também. Todos eles têm uma revelação maravilhosa, da qual particularmente eu faço assim, tipo assim, eu tô acreditando. Por quê? Porque tá dentro da Bíblia, tá dentro do contexto, tá dentro da época do povo judeu, que não é, a gente não é judeu, entendeu? Dentro para aquela época lá, todinha lá. Então eles conseguiram mostrar de forma coerente, entendeu? Dentro da palavra, dentro da cultura daquela época, também usando a linguagem de figura daquele povo, como o povo se comunicava naquela época, a cultura daquele povo, sem contar uma coisa falha que nós brasileiros temos, a linguagem portuguesa da gente, né? Que na maioria das vezes a gente sempre procura um dicionário para saber o significado de alguma coisa, não é verdade? Eu mesmo assumo, eu mesmo assumo isso. Tem coisas que a gente não sabe e a gente vai lá no dicionário para saber qual é o significado daquela palavra. Sem contar na conjunção verbal, no que é adjetivo, o que é adjunto e coisas bem semelhantes, né? Que a gente é falho na linguagem da gente portuguesa. Então vamos lá, baseado nisso tudo, eis a questão. Este homem, ele mostrou com tudo isso. Infelizmente, preste atenção, infelizmente eu não tive esse entendimento, eu não tive esse tipo de aprendizado dentro de uma sala teológica e, pasme, né? Principalmente também dentro de uma igreja. Nem pela escola dominical e nem pela escola de discipulado. Porque eles só passaram para mim aquilo que eles realmente, de fato, queriam passar. O porquê, não sei. Das duas, uma. Ou eles também foram enganados, estão pensando que é isso aí mesmo que eles pensam que acham que é, ou eles sabem a verdade e não quer passar. Por quê? Eu estou falando isso porque, meu filho, pasme, viu? Não tem esse governo que a gente tem aqui no Brasil, que aos poucos a gente está sabendo que quem é que rouba mais ali, e no final de tudo, quem paga o pato é o brasileiro, o mais simples brasileiro, né? A gente pobre, né? A gente paga todos eles. Pasme, o sistema evangélico, as chamadas igrejas, sem exceção,
Elas também têm um sistema dela, meu filho, para usurpar dinheiro da gente. Oh, meu Deus do céu, até onde a gente vai? Jesus. Olha, Deus é muito misericordioso com a gente mesmo, como que nem está escrito lá em Lamentações, viu? Meu Deus do céu, a misericórdia de Deus dura para sempre mesmo, e é infinita na minha e na sua vida, minha gente. Meu Deus, como a gente é enganado, como a gente é de fácil ser enganado. E de fato é mesmo, eu assumo. Eu já fui enganado várias vezes, já sofri golpe já tudinho, entendeu? Uma pessoa na rua consegue, com falácias, né? Com falácias bonitas e tudo, a gente é enganado, minha gente. E você acha que vai mudar até o dia de hoje? Vai não, não vai não. Pelo amor de Deus, como a gente é enganado, meu Deus do céu. A gente vive o Evangelho da Graça hoje e a gente pensa, e a gente, vê só, será que a gente realmente precisa de um templo para ir buscar Deus quando que o templo é a gente mesmo? Templo e morada do Espírito Santo. E aí? Daí já quebra muita coisa, né? Mas vamos lá. Vocês vão entender agora uma coisa aqui a respeito da besta, do sinal da besta. Lembra disso? Que eles colocam isso como que vai acontecer ainda? Pasmem. Esse rapaz vai mostrar aí de forma certa, eu posso dizer assim, dentro da história daquela época, da linguagem de figura deles, como eles se comunicavam, entendeu? Com o contexto e o contexto, a conjunção verbal também no final, que ele vai dar uma coisa boa pra gente aí. Assistam e vocês vão ver do que eu tô falando. E é aquela coisa, né? Depois que você assistir tudinho e analisar, se vocês quiserem realmente acreditar no que vocês estão vendo e ouvindo, amém. Sua mente está sendo aberta para um entendimento, eu creio que certo. Agora, se vocês acharem que tudo isso aí é uma falácia e que tudo isso aí é em vão, posso fazer nada, porque eu vou ter que entrar no contexto, não no contexto, no texto que Deus diz, Deus só vai dar entendimento, quem realmente quer, quem ele que se for da vontade dele, porque se não for da vontade dele, o seu entendimento não vai ser aberto. Amém? Porque o meu foi, viu? E graças a Deus por isso. Vamos lá, vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo. Quando ele viu que não tinha mais jeito, quando ele viu que a sabedoria de Cristo e não a de Geraldo estava colocando ele no seu devido lugar, que era de homem, e Deus no lugar de Deus, ele então usou a estratégia full time do sistema. Deus está esperando para que Jesus volte. Deus está esperando a marca da besta. E quase que eu marquei ele, né? Que dá vontade. E eu disse, e que marca seria essa? Ele, o chip. Abençoados, não existe o chip na Bíblia. Não tem isso. Pode rodar de Gênesis, Apocalipse, qualquer livro, qualquer tradução, não existe chip na Bíblia. O chip é um avanço tecnológico em benefício da humanidade. Todos os senhores que me assistem e me ouvem agora, todos vocês têm um chip, ou no bolso ou na mão. Ué. No meu telefone vai 2. Na minha carteira de dinheiro tem vários chips do Santander, do Bradesco. A luz aqui, ela é medida pelo chip. Que mais chip Jesus está esperando para voltar? Quando João, na ilha de Patmos, fala da marca da besta, ele estava falando e se relacionando não de uma marca, não de um assunto futuro. A marca era algo comum de se falar entre os judeus. João estava falando da marca do imperador, que requeria adoração para ele. Vespasiano, quando conquistou Roma com seu filho, o general Tito, mandou cunhar uma moeda comemorativa. Atrás da moeda estava uma judia sentada, escrito Judéia capturada, e do outro lado da moeda estava Vespasiano, que tinha conquistado Jerusalém. Naquela época, ele mandou retirar todas as moedas
E as pessoas não podiam comprar e nem vender, a não ser com aquela moeda comemorativa. Havia também a adoração requerida de Nero. Nero queria adoração para ele e exigia que se colocava esta adoração. E João estava usando uma linguagem própria dos judeus. Colocar a marca na mão ou na testa. Isto não era algo para o futuro, era uma linguagem própria dos judeus. Olha lá o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 8. Vou cortar aqui só para dar uma observação. A gente aprende também na sala de aula que a Bíblia explica a própria Bíblia. Realmente, de fato, isso acontece mesmo. E é o que ele vai fazer. Veja lá, ele vai fazer justamente isso. Infelizmente, eu não aprendi isso na sala de aula. Ninguém me passou para ele. Só passou aquilo que realmente tem que passar. Mas isso aí, não tem nem como contestar ele a respeito do que ele vai desvendar a respeito da marca da besta. Não tem nem como contestar ele. Veja só, porque ele explica justamente dentro da Bíblia o significado. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. 8. Também atarás como sinal aonde? Na tua mão, e te será por frontal aonde? Nos teus olhos. Você vê crente com a palavra na mão e no frontal. Só para enfatizar mais. Quem não está assistindo o episódio de o apóstolo Paulo? Hein? Vocês veem lá os sacerdotes, os escribas, né, Gamaliel. Vocês verem ele lá na testa lá, tem um amarrado na testa dele lá, ali é a Torá. E na mão também, bingo, entendeu? Assiste lá, apóstolo Paulo, vocês vão ver ele lá, que é uma cultura dele, está vendo aí? E foi isso que Nero requereu, entendeu? Aí tá o significado da besta, que João fala lá em Apocalipse. E a verdade te liberta. Escuta mais. No olho? Então, o que João está usando na ilha de Patmos, dizendo da marca na mão e na testa, era uma linguagem comum entre os judeus. João era um judeu. Então, aonde estava a marca de Deus? Não era uma marca física. Isto aqui significava adoração que Deus requeria. Então, aonde estava o símbolo da adoração? Na mão e sobre a fronte. Então, o que é que o imperador da época queria? Adoração a ele. Dizia, ninguém pode comprar sem ter a marca na mão ou sobre a fronte, sobre a testa. João está usando uma linguagem futura ou uma linguagem comum entre os judeus? Comum entre os judeus. A mesma coisa Paulo usou. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19, Paulo diz o seguinte, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo o quê? O selo, uma marca. Aonde está essa marca? Você tem, eu estou vendo. Mas você tem esse selo. Que é o Então, Espírito que Santo em tipo nós. de linguagem é essa que Paulo, que era um hebreu, que era judeu, estava usando? Uma linguagem própria dos judeus. O que é que os crentes não sabem? Que esta Bíblia foi escrita pelos judeus, com uma linguagem própria para os judeus, e querem hoje, quando apareceu a tarja, o código de barra, Eu lembro disso. gritaram em 1900 e pouco, é o chip, Quem não é lembra? a marca da besta. Quem não lembra? Não é a marca da besta. É um avanço tecnológico em benefício da humanidade. É claro que isso não vai acontecer. Porque o governo não tem dinheiro para dar vacina, não vai ter dinheiro para botar chip em todo mundo. Pasme agora. Veja uma outra colocação que ele faz, se de fato isso viesse a acontecer nos tempos atuais. Gente, geração vai, geração vem, papai, a terra e vai ficar para sempre. Mas vamos lá. Veja que observação ele faz, se de fato isso viesse a acontecer. Veja que inteligente ele foi de dizer isso pra gente. Não tem como o cara entrar lá dentro da família
favela lá na Rocinha, mais de 50 fuzil. O que você vai fazer aqui? Botar chip no traficante, bota o fuzil. Não tem, isso não existe. Se isso fosse possível, iria ter benefícios. Porque você não iria precisar andar com carteira de motorista, com cartão de crédito. Também, os homens que gostam de trair a mulher seriam descobertos, porque via satélite, aquele chip ia dizer aonde você está. Os bandidos de alta periculosidade seriam localizados. Doenças imediatamente seriam solucionadas. Ninguém iria fraudar o governo. E todos nós estaríamos sendo vigiados segundo após segundo. Teria os seus pós, teria os seus contras. Só que isto aqui é uma especulação e que quando vai para dentro da igreja eles dizem, olha aí, é a marca da besta. E uma mentira contada várias vezes se tornou um medo e um pânico dentro das pessoas. Eu não vou deixar botar chip na minha mão. Eu não vou botar. Me dá teu telefone então, que já está com 2 aí na tua mão. As pessoas já estão com chip na mão, abençoado. As pessoas já estão com chip no bolso. Mas elas estão com medo do chip que bota na mão e na testa. Isso é uma linguagem dos judeus que o imperador requeria adoração, porque era a linguagem que Deus usava para requerer adoração dos seus filhos, como você leu em Deuteronômio. Ele disse para mim que depois dessa explicação, ele tem que admitir o seguinte. Ele vai entrar agora em outra parte, que é onde eu falei para vocês no começo do vídeo, que a gente é falho na nossa linguagem portuguesa. O que foi para aquele tempo lá, a gente chama isso de escatologia consumada. E para a época desses cidadãos, dessas religiões chamadas de igreja hoje, é futurista. Eles pegam tudo o que aconteceu naquela época lá e traz para o futuro, para algo que ainda vai acontecer. Mas, pasme, né? É quando a gente fizer ou fazer a leitura certa, no português certo, aí a gente descobre que tudo foi para aquela época. Porque existe a linguagem de figura daquele povo, existe a cultura daquele povo, existe, quando você for ler a Bíblia, não pode ler ela na parte literal, porque senão você vai trazer, como se fosse o filme de Steven Spielberg, entendeu? Vai acreditar que realmente existe diabo e Satanás, porque são adjetivos, e eles colocaram um ser vivo, transformaram num ser vivo. Vocês vão se perder também, porque dragão, caiu do céu, Lúcifer, anjo, não sei o que, tudo é linguagem de figura. Então, quando se descobre a linguagem de figura daquele povo, qual o significado de tudo isso? Você faz uma leitura mais clara, que foi tudo para o povo judeu, foi por causa do Império Romano, entendeu? Então eles tinham que se comunicar, entendeu? Para poder não ser pego. Mas, escute bem agora, preste atenção. É que Deus não sabe nem o dia e nem a hora. Ele disse, agora eu te peguei. Aí pegou, não, filho. Quando Deus diz quando o médico diz a uma mulher, o seu filho é de 9 meses. Ele não sabe o dia e não sabe a hora. Mas você já viu algum filho nascer de 12 meses? Quem nasceu de 12 meses aqui, diga, ui! Só um só. É. Oh, glória. Meu amado, o médico diz, é cesariana, é 9 meses. Ele não sabe o dia e nem a hora, mas de 9 meses não passa, porque ninguém pode nascer com 10, com 11 ou com 12. Não é filho de bezerro. Ele disse o seguinte, Mateus 24, 34, já estamos terminando. Mateus 24, 34. Ele está me ouvindo agora? Anselmo de Barros Filhos, doutor, não vou falar o nome da denominação, doutor em teologia. Um beijo. Se você colocar no Google qual o tempo de uma geração, o Google vai te dar mais ou menos 30, 40, 50 ou um pouquinho mais. Para você ter uma base
Quanto tempo dura uma geração? A gente está na geração de hoje. Hoje, para quem tem 40 anos acima, 40 anos a mais, a gente diz que a única geração boa que foi a gente lá atrás. Lembra disso? Agora imagine, se uma geração tem esse tempo, esse determinado tempo, né, 40, 50, 60 anos, pasme, veja só, o que aconteceu lá faz mais de 2000 anos. Quantas gerações não se passou? E a conjunção verbal, olha lá o que é que está dizendo lá. E isso também está escrito no Evangelho, ou seja, nos livros históricos de Mateus, Marcos e Lucas. Justamente isso aí. Esta geração, não a geração essa atual que a gente está. Bingo! Entendeu, minha gente? Que a gente tem a mente limitada, sem contar que a gente assassina a língua portuguesa da gente, né? Mas continue assistindo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Abreviou. Ele, na manifestação de filho, não sabia o dia e nem a hora. Mas desta geração não passava. Poderia ser de manhã, poderia ser de tarde, poderia ser o anoitecer, poderia ser 4 horas da tarde, 5, 6 da manhã. Ele disse, vai ser como um ladrão da noite. Você sabe a hora que o ladrão vem? Vai ser assim, num abrir e num piscar de olho, mas vai ser dentro dessa geração. O médico disse, dona, seu filho é de 9... E tem uma passagem na Bíblia que eu nem separei, né? Que eles perguntam, mestre, quando isso vai acontecer? Jesus disse, não cabe nem a mim nem a você, só o Pai que está no céu. Eita glória! Ai! Oh, glória a Jesus! meses. Pode nascer de 7. Pode nascer de 8. Tem uns que nascem de 6 meses. Dá um problema danado. Esse que vos fala é um. Eu dou um problema para eles. E como? Nasce de 6 é perigo, meu amado. Você entende, meu irmão, que eles querem arrumar jeitinho para lá, jeitinho para cá, mas não tem como. Em verdade vos digo que não passará esta. Esta aqui não é esta que nós estamos vivendo. Esta é aquela presente lá com eles. E ele então diz, eu acredito que para não deixar eles muito assim, né? Ele disse, eu não sei nem o dia nem a hora. Mas eu estou abreviando, eu estou dizendo que vai acontecer neste tempo. Deus seria um déspota se ficasse sentado lá em cima esperando você ir para o inferno e ele não vem. Deus estaria brincando com você, deixando você sofrer, passar dificuldade, os ladrões roubando aí dentro e fora das igrejas e Deus não vem para te levar logo. Deus estaria brincando com você, esperando você se desviar, esperando você passar o que você passa, e Deus lá em cima só olhando, e o diabo fazendo mó farra. Oh, um diabo que inventaram, né? Isso não existe, abençoado. Ele veio no ano 70 para julgar o povo de Israel, e a sua igreja espiritualmente está reinando em vida e em perfeita vitória. Biologicamente, nós estamos sofrendo neste mundo, mas não pertencemos a ele. Espiritualmente, nós já recebemos a abundância da graça e quando fechar esses olhos, quando esta carne, essa natureza adâmica fechar, nós retornaremos para o nosso lugar de origem. Você recebe e diga glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! É isso aí, Geraldo. Agora vejam só, eu vou fazer Vejam isso aqui, preste atenção. Em Eclesiastes, o tempo, esse mundo não vai se acabar nunca. Nunca vai se acabar esse mundo. Nunca, 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 nunca. Mas em Eclesiastes, diz mesmo assim, ó, o Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. É isso mesmo, não? Vamos por um logo. Olha o que diz aqui, ó, 1:4. Quem já leu isso aqui? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ui! E aí? Ah, o mundo vai se acabar, né? Mas tem mais, vamos lá. Eclesiastes 12, a respeito do teu espírito e do meu espírito. 12:7. Tudo que você fizer aqui mesmo você vai pagar.
A gente não está em pecado. Quem estava em pecado, quem transgredia a lei, lá para o povo judeu. A gente está na obra da carne. Então, aquilo que você semear, você vai colher. Você vai pagar aqui, em terra. E depois disso, papai, teu corpinho vai voltar para o pó e o Espírito Santo, o Espírito de que Deus deu a tu e a mim. Tá aí, ó. Ele vai para onde, ó? Volta à terra, a carne e sangue, o teu psique junto, que é o teu entendimento, como era, e agora o Espírito de Deus, que ele deu a mim e a você, volta para quem? Volta para ele, papai. Da onde ele veio, entendeu? Lá em Efésios diz que antes que o mundo fosse fundado, Deus nos criou. Quer dizer, criou quem? Eu e você, o Espírito, entendeu? Agora, a gente vive pela graça, minha gente. A gente está pela graça, reinando em vida, entendeu? A gente reina em vida, a gente tem que reinar, viver, aproveitar essa vida aqui, ó. Romanos 17, vamos lá, Romanos 17, né, meu Deus do céu, 14. Romanos 14, 17, aqui, é bem rapidinho, só para colaborar aí, ó, com... Eita, porque o reino de Deus é o quê? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito. Quando você, quando você se sente que está na paz, está na alegria, no Espírito, entendeu? Você está se sentindo aquela coisa tranquila, que sua vida está de boa, tudinho, e as outras coisas são normal acontecer. Isso é o reino de Deus. A gente vive o reino de Deus aqui na terra. Lembra o que disse? Lembra que foi, ó, lá em Lucas, olha o que disse aqui, ó. Vou mostrar a vocês de novo. Ó. Lá em Lucas 14, Lucas 14, é 17, Lucas 17, 20, olha lá. Interrogado pelos fariseus sobre quanto viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quem está dentro de mim e de você? É o Espírito Santo, papai, viu? 1 Coríntios, capítulo 6 de Coríntios, versículo 19, lembra o que é que Paulo nos diz? Eita, caso não sabes que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, meu amado, vós, a coisa mais valiosa de Deus que está dentro de você, dentro do meu espírito, é o Espírito, meu amado, em nome de Jesus, o Espírito. Quer ver mais um pouquinho? Vou colaborar mais com vocês? Eu vou lá para Hebreus, veja só o que acontece aqui em Hebreus, capítulo 2 de Hebreus. Paulo estava falando acerca da gente e de Jesus. E vamos para o versículo 14. Olha só. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, somos nós, filhos nós. Quando Paulo diz que os filhos têm participação de carne e sangue, está se referindo do Espírito de Deus que está dentro de você, dentro de mim. Aí ele colabora e ainda diz mesmo assim, ó. Deste também ele, igualmente, ele quem? Jesus, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem? A saber, o diabo. Mas só que o diabo aqui é um adjetivo. O diabo aqui é um adjetivo. É aquelas pessoas que faz coisa ao contrário de Deus. É todas as pessoas que quer cometer o mal, que cometem o mal. Em tudinho, entendeu? É ao contrário, coisa contrária. Então, eu não vou me aprofundar nisso, porque aqui é como eu disse a vocês. Quando a gente não procura buscar mesmo saber o que está escrito na Bíblia, né? O adjetivo, o que é adjetivo, o que não é, advérbio, conjunção verbal, linguagem de figura, tudo, você precisa saber. Aí você vai ler a Bíblia na parte literal e achar que é um filme de Steve Spielberg, acreditando em que tudo está dizendo ali. Não, minha gente. Quando a gente começa a ter uma revelação e sabe o que significa cada coisa ali, água, sol, lua, estrela. Exemplo, linguagem de figura. Lembra quando José disse que teve um sonho e disse que os pais dele, que mãe e pai e os filhos iam adorar ele, mas ele usou a linguagem de figura, dizendo que o pai era o sol, que a mãe era a lua e os irmãos dele eram as estrelas, e aí? Sem contar em outras linguagens de figura que tem, né? Até Jesus usou, né? Eu sou a videira, e aí? Então, são coisas que se a gente for ler literal, como todo mundo lê pra gente hoje, aí, meu filho, você vai acreditar que tudo tá dizendo ali e ainda vai acontecer, e coisa que tudo já aconteceu ali. Então,
eu não posso fazer nada. Graças a Deus que eu cheguei a esse conhecimento, eu sei que realmente está acontecendo, entendeu? A gente tem a mente limitada e a gente é de fácil ser enganado. Isso é fato, porque para fato não há argumento. Eu já fui enganado várias vezes. Só que cada vez mais a gente vai aprendendo, né? É preciso cair para se levantar, não é verdade? Quantas vezes a gente não está sendo enganado aí por essa política aí? Mas, meu amigo, a gente não está só sendo enganado na política, não. Essas religiões chamadas igreja aí também, viu? Eles oprimem vocês, porque lá na época lá, depois que o templo caiu, no ano 70, Constantino viu que o cristianismo, entendeu? O evangelho cristão estava crescendo, aí ele pegou, usou a fé da gente e fez o quê? Pegou o útil e agradável e começou a mexer na Bíblia. Aí, oxe, mexeram na Bíblia? Foi lógico que mexeram, porque já tinha tudo consumido. Jesus não disse que não pode mexer nenhum J, nenhum tio, nenhum ponto, até que tudo se consumisse. Só que tudo já se consumiu, aí eles começaram a mexer. Tem coisas que realmente são verdade, está aqui, é verdade. Mas tem outras coisas que eles colocaram, tem outras coisas que eles deixaram já de propósito, como Satanás, diabo, demônio, mas são adjetivo e substantivo, entendeu? E colocam medo em vocês, ou seja, na gente, né? Entendesse? Então, Constantino foi lá ó, e mexeu aqui, a Igreja Católica Romana juntou o útil agradável, eles não queriam perder de ganhar, e até tá hoje aí, cada esquina você vê uma igrejinha aí, entendeu? Com essa denominação ainda dos tempos desde lá. Eu não vou entrar mais em detalhe, porque por poucas palavras, para um bom entendedor, basta. É como eu disse a você no começo do vídeo. Se Deus quiser abrir o entendimento de vocês para você entender essa revelação, amém. Se não, não se preocupe não. Porque a graça e a misericórdia de Deus dura para sempre, tá certo? Vai que Ele quer que você continue vai andando, vai caminhando aí, tá certo? Vai caminhando aí. Eu só sei que nada sei, e o que sei, eu sei que eu tô vendo, viu, meu filho? Então, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Não estou aqui desmerecendo o entendimento e a sabedoria de ninguém. Mas para fatos, não há argumento. Se vocês quiserem saber mais acerca de tudo, vai lá, pode seguir Geraldo Moraes no YouTube. Lá tem várias playlists dele e vocês vão já saber o que significa A, o que significa B, isso, aquilo. Vocês vão tirar dúvida de vocês, se vocês quiserem, né? Se não, continue vivendo as suas vidas aí, imaginando que realmente tudo isso aí vai acontecer. Deus abençoe. Tem uma parte que diz Deus abençoe a América, né? América do Sul, essa que a gente mora, o Brasil. Eita Deus, Pai eterno, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor.